O capítulo 5 do livro de Apocalipse apresenta o próprio Deus sentado em seu trono, segurando um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então um anjo forte proclama em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Com profunda tristeza, João percebe que nenhuma criatura no céu ou na terra é digna de abrir o rolo. Sua tristeza se converte em lágrimas, até que um dos anciãos o consola com as palavras: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Contemplando novamente o majestoso trono, João vê um cordeiro que tinha sido morto, mas que agora vivia e tinha sobre si o poder do Espírito. Quando esse despretensioso cordeiro tomou o rolo, as criaturas viventes e os anciãos explodiram em um novo cântico. Digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Todas as criaturas viventes no céu e na terra uniram-se ao grande coro de louvor. Eles entoavam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O que havia de tão importante com aquele rolo? Ele registra o resgate da raça humana da escravidão de Satanás e descreve a vitória última de Deus sobre o pecado. Revela uma salvação tão perfeita que os cativos do pecado podem ser libertos de sua prisão simplesmente por um ato da vontade e da escolha. A partir da desobediência no Éden, todos os seres humanos pecaram e, por natureza, são filhos da ira e dignos da morte, pois o salário do pecado é a morte. Mas a misericórdia de Deus se revelou já no Éden. Deus havia feito uma provisão. Cristo era o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Cerca de 4.000 anos antes, o sacrifício de Cristo foi prefigurado pela morte de animais. Era assim que os antigos podiam entender as boas novas da salvação. Quando Cristo veio, tudo ficou claro como a luz do meio-dia. Foi possível ver na vida e no ministério de Jesus que Deus estava reconciliando em Cristo o mundo. Essa reconciliação restaura o relacionamento entre Deus e a raça humana. A morte de Cristo ratificou a propriedade de Deus sobre a humanidade. De acordo com a expressão de Paulo, não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, por meio de sua morte. Cristo rompeu o domínio do pecado, extinguiu a escravidão espiritual, removeu a condenação e a maldição da lei e tornou disponível aos pecadores arrependidos a vida eterna. Tanto Adão quanto Cristo, chamado de o último Adão, ou segundo homem, representam toda a humanidade. E ao passo que o nascimento natural marca todas as pessoas com os resultados da transgressão de Adão, todo aquele que experimenta o nascimento espiritual recebe os benefícios da perfeita vida e do perfeito sacrifício de Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Jesus desenvolveu uma vida pura, santa e cheia de amor. E ao repousar inteiramente em Deus, essa vida preciosa Ele compartilha como um dom com todos os pecadores arrependidos. A perfeita obediência de Cristo à santa lei nos faz também obedientes, não por nós mesmos, mas pelos méritos dele. A vida de Cristo provê certeza de que podemos viver vitoriosamente. Paulo testificou isso: tudo posso naquele que me fortalece. Mas a vida e a morte de Cristo, sem a ressurreição, haveria sido em vão. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou,
é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. A doutrina da ressurreição subverteu o mundo no primeiro século e ergueu o cristianismo acima do judaísmo e das religiões pagãs do mundo mediterrâneo. Assim sendo, dela depende praticamente tudo aquilo que é vital e singular no Evangelho de Cristo. Por isso, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Os resultados do mistério salvador de Cristo afetam não apenas a raça humana, como também o próprio universo. O perfeito sacrifício expiatório de Cristo reivindicou a justiça e a bondade da santa lei de Deus, bem como seu gracioso caráter. Aqueles que aceitam pela fé o fato de que Deus reconciliou o mundo consigo por meio de Cristo e que se submetem a Ele, receberão de Deus o inapreciável dom da justificação, que é fruto imediato da paz com Deus.